Como todos nós sabemos, né, irmãos, Sansão, ele teve um período da sua vida muito leviano, fraco por mulheres, né? É uma das coisas terríveis que o diabo mais usa para destruir um homem, principalmente um homem que está a serviço do Senhor. Três coisas: dinheiro, fama e mulher. Sansão tinha por característica as suas tranças, né? O cabelo, ele era um nazireu de nascença. Todos nós sabemos que Sansão teve um potencial muito grande, um período da sua vida, pela força que ele tinha. Aquilo atraía muita atenção pelo que ele causava nos inimigos de Israel, principalmente para os filisteus. E o que chamava muita atenção dos povos era a força que Sansão tinha. Só que Sansão tinha uma fraqueza muito terrível, que era uma queda por mulheres. Aqui no capítulo 16, no verso 1, diz assim: e foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Então ele já teve outras características, não só como Dalila, mas outras pessoas, porque essa era a fraqueza por mais forte que ele fosse fisicamente, ele tinha uma fraqueza, a inclinação por mulheres. E aqui, nesse episódio, muito conhecido pela igreja, pelos irmãos, e explanado pelo nosso profeta de uma forma tão sábia, sabedoria de Deus, ele pregou uma mensagem: uma igreja enganada pelo mundo. O irmão Brando ilustrou Sansão com uma igreja. Ele fez uma comparação, e é essa comparação que eu gostaria de expor para os irmãos aqui nesta noite. E eu creio que mais uma vez seremos ajudados. Amém? Vocês creem? Amém. Os irmãos me ajudem no Espírito, né? Me ajudem no Espírito, torcendo por mim, né? Torcendo por mim. Eu estou com a bola por enquanto, né? Que Deus ajude. O irmão Brana fala: apoie aquele que está com a bola. Todos nós estamos torcendo para o mesmo objetivo. E eu creio que no final do culto nós vamos dizer: gol, graças a Deus, nós vencemos. Então, meu amado e minha amada irmã, e quando ele conheceu a Dalila, os filisteus tomando parte daquele ajuntamento que Sansão teve com Dalila, e por conhecer o seu potencial de força, eles ofereceram para Dalila, cada um deles, daqueles príncipes dos filisteus, ofereceram cada um deles moedas de prata para ela. E se ela o entregasse a eles, ou seja, descobrisse a força, o motivo da força de Sansão, eles dariam para ela cada um 1.100 moedas de prata. Encheu os olhos dela, né? Encheu os olhos dela. Mas já para ilustrar o acontecimento que houve com Sansão, e baseado naquilo que o irmão Brana expôs nessa mensagem, o interesse de Dalila foi a prata, foi o dinheiro, mas o interesse do diabo era tirar a força espiritual de Sansão, que era o Espírito do Senhor. Na verdade, ele nasceu um nazireu. Ali havia uma simbologia com aquelas 7 tranças que havia na sua cabeça, e automaticamente, através da simbologia, Sansão tinha força. Mas a força de Sansão era o Espírito do Senhor. A força da igreja sempre vai ser o Espírito do Senhor. Sempre vai ser. E assim como foi com Sansão, o objetivo do diabo é tirar o Espírito do Senhor de nós, e é onde acaba a força da igreja. A igreja pode continuar tendo prata, a igreja pode continuar tendo ouro, a igreja pode continuar tendo forças, supostamente algumas forças poderiam nela, mas o que devemos salientar é que a maior força da igreja é o Espírito Santo. Tirou o Espírito Santo para fora da igreja, para fora de nossas vidas, nós perdemos completamente a força espiritual que precisamos ter para vencer, irmão. É verdade ou não é? Não é? Então aqui, somente lembrando, recapitulando: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono,
e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, porque já houve outros, né? Outros momentos em que ele teve força. Ele, supostamente mentindo para Dalila, manteve força nele. Então ele pensou que desta vez, mesmo descobrindo, abrindo seu coração para ela, verdadeiramente, falando a verdade para ela, ele continuaria tendo força. É aí que foi o grande engano de Sansão. E despertou do seu sono e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Aqui no parágrafo 5, a partir do parágrafo 5, o irmão Branham diz assim: Sansão, muito parecido com a igreja, começou correto. Ele começou na direção correta. Ele iniciou e foi chamado um poderoso homem de valor. Porém, ele começou servindo o Senhor, em guardar as suas palavras e cumprir seus mandamentos. E foi algo como a igreja. Meu irmão, vamos voltar um pouquinho para o nosso quadro. Vocês lembram o poder que tinha a igreja? Vamos dizer, o povo da mensagem. Antigamente, era realmente pessoas, irmã e irmão, que causava diferença na sociedade. Através das vestes, através do comportamento, através da educação, do pudor. A igreja fazia diferença, né? Se diferenciava a igreja, se diferenciava até mesmo dos primórdios das igrejas denominacionais. Porque você olhava para a rua e falava assim: olha o cabelo daquela mulher, olha as vestes daquela mulher, comportamento daquele homem, certamente deve ser um irmão do tabernáculo. Não era assim? Era ou não era? Certamente deve ser. Aí você procurava passar perto dele assim, daquele casal, perguntava: ô irmão, onde vocês congregam? Poderia, se eram pessoas antigas, só eu sou da fulana tal, a igreja tal. Mas na cidade ali, quando você encontrava alguém do tabernáculo, alguém que era da mensagem, que cria na mensagem, era uma diferença dentre as demais pessoas. Era ou não era? Aí eu levei esse pensamento para aquilo que o irmão Branham diz: Sansão começou bem, ele estava indo bem, a igreja estava indo bem, irmã e irmão. Mas à medida que foi ganhando determinados poderios na igreja, fama, dinheiro, mulher, foi se perdendo a força dela. Irmã, irmão, é por isso, irmã, que o maior privilégio que eu tomo para mim hoje, como pastor, posicionado na mensagem, na palavra, é lidar com um povo posicionado na mensagem também, posicionado na palavra, irmã e irmão, aleluia. E eu creio que vocês têm esse mesmo pensamento, porque nós sabemos que a melhor coisa que tem para nós é manter o Espírito do Senhor aqui, é manter a palavra aqui, é manter a mensagem. Porque mantendo a palavra, mantendo a mensagem, é onde nós mantemos o Espírito de Deus aqui, é onde nós mantemos o Espírito de Deus em nós. É ficar com a palavra, é ficar com a mensagem, não é? A igreja tem sido julgada hoje, até mesmo pode ser julgada como, ó, Deus operando ali, ó, o Espírito do Senhor está ali, pela quantidade disso, quantidade de membros, ou por estar ali ou estar aqui. Não vamos tocar em pontos, né, que já temos tocado há muito tempo aí. Nós vamos focar em nós, que estamos posicionados na palavra, na mensagem. Nós temos que fazer de tudo para manter o Espírito do Senhor aqui, irmã, irmão. Amém? O Espírito do Senhor. E a forma é continuar ficando com a palavra, é continuar ficando com a mensagem. Não vamos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita com intenções disso ou daquilo. Vamos fazer de tudo para que o Espírito do Senhor permaneça aqui. Então ele disse: porém ele começou servindo o Senhor em guardar suas palavras e cumprir seus mandamentos. E foi algo como a igreja. Ela começou como nós diríamos, como uma expressão do mundo, começou com o pé direito.
começou a guardar os mandamentos do Senhor. E enquanto Sansão seguia o Senhor usava Sansão. Vamos dizer amém por isso? Enquanto Sansão seguia o Senhor, ou seja, a palavra, trazer para nós a palavra, o Senhor usava Sansão. Enquanto seguirmos a palavra, Deus vai usar vai usar essa igreja, aleluia, vai continuar usando, abençoando, fortificando nós, nos preparando para a hora sublime do nosso arrebatamento, irmão, aleluia. Pois Deus pode guardar qualquer pessoa e usar qualquer pessoa que o segue, pois este é o negócio de Deus. Gostei demais dessa palavra, irmão. Esse é o negócio de Deus, né, irmão? Deus pode te usar, fique com a palavra. Irmão, Deus pode te usar a qualquer momento, fique com a palavra. Fique com a palavra, aleluia. Porém, quando nós viramos para o lado distante das coisas de Deus, então Deus não pode nos usar mais. Quando nós andamos firmemente segundo os mandamentos de Deus, quando nós permanecemos nas páginas da Bíblia e adoramos pela palavra escrita, o adoramos no Espírito e na verdade da palavra, então Deus pode usar qualquer indivíduo. Vocês notaram isso? Deus pode usar qualquer indivíduo. Porém, quando eles tomam uma ideia para se desviarem após alguma outra coisa, então Deus não pode usar aquela pessoa mais. Então Deus não pode usar aquela pessoa mais. Talvez as pratas vão continuar, né? Talvez os privilégios pode até continuar, mas o Espírito do Senhor não. Não é? Se fôssemos, o irmão Brando diz assim, que o padrão da igreja é Pentecostes. Foi o que aconteceu lá em Pentecostes com a nossa igreja primitiva, os nossos irmãos primórdios, né? Com a descida do Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus Cristo sabia o que era um homem ungido com o Espírito dele. O Senhor Jesus sabia o que era uma mulher ungida com o Espírito dele. Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Esperar os 50 dias. E veio a descida do Espírito Santo lá em Pentecostes. Deus sabia que aqueles homens, o que eles seriam, que tipo de pregadores seriam, que tipo de posicionamento eles estariam fortificados, se eles estivessem o Espírito do Senhor. E Jesus sabia o que seria de uma igreja sem o Espírito dele, o que seria um homem sem o Espírito dele. Ele sabia o que seria uma família sem o Espírito dele. Foi por isso que ele prometeu que não nos deixariam órfãos. Ele rogaria ao Pai e ele enviaria um Consolador, e ele estaria conosco, e ele estaria em nós todos os dias da nossa vida. Jesus sabe o que é o Espírito Santo na igreja, irmão. Jesus sabia o que era o Espírito Santo tomando conta de um homem, de uma mulher. O que faria com aquele homem? O dirigiria completamente para a verdade, para a palavra dele. Diferentemente o que uma religião pode fazer, diferentemente o que a mente humana pode fazer. Não é assim, irmão? Então ele disse assim, e Deus estava com a igreja. Porém parece ser que há um certo lugar enfraquecido entre a igreja. É verdade. Eu pulei aqui, saltei parte do parágrafo, mas eu quero voltar. Então Deus pode usar qualquer indivíduo. Porém, quando eles tomam uma ideia para se desviarem após alguma outra coisa, então Deus não pode usar aquela pessoa mais. Desta forma, Sansão faz uma saliente representação da igreja hoje. Quando a igreja começou, Deus podia usar a igreja, pois a igreja andava diligentemente após os mandamentos do Senhor, guardava todos os seus juízos e seus estatutos e cumpria todos os seus mandamentos, e Deus estava com a igreja.
porém parece ser que há um certo lugar enfraquecido entre a igreja. Irmã, irmão, por quê? Porque perdeu o temor. Muitas pessoas têm perdido o temor dos juízos de Deus, perderam a noção do que é fazer determinadas coisas, o que aquilo vai causar no lar, o que aquilo vai causar na família, o que aquilo vai refletir na igreja. Nós temos que voltar lá atrás, irmã, nós temos que voltar lá atrás e fazer com que a pregação realmente tenha efeito em nossas vidas. E vamos lá para a nossa casa com temor mesmo, e dizer que determinadas coisas não cabem na nossa gaveta, determinadas coisas não cabem no nosso guarda-roupa, determinadas coisas não cabem nos nossos armários, determinadas coisas não cabem na nossa vida, minha irmã. É assim que nós mantemos firme o Espírito Santo operando na igreja. A igreja tem se enfraquecido porque perdeu o temor. Perdeu o temor, acabou o amor. Acabou o amor, cadê a consideração que temos? É verdade ou não é, irmã? É verdade ou não é, meu irmão? Vamos lutar para que Deus realmente entre nessa casa, entre nesse quarto, entre nessa sala, entre em nossas vidas e faça valer a sua palavra em cada um de nós. Deus realmente vai ter uma igreja pequenininha, vai ser a minoria, Jesus diz, não temos ao pequeno rebanho, mas que Ele vai ter, e eu quero ser essa igreja, eu quero que você seja essa igreja. Venha para a palavra, venha para Cristo, permaneça firme com o temor de Deus na palavra, né? Não é verdade? Então guarde isso. O interesse de Dalila era na prata, mas no interesse do diabo era tirar o Espírito do Senhor. E ele conseguiu, se não fosse a misericórdia de Deus, devolver o Espírito do Senhor para ele, que seria de Sansão no último momento da sua vida ali, já com os seus olhos arrancados, e a condição que passou na mão dos filisteus. É verdade ou não é? Mas teve que ser na hora da morte. Que Deus tenha misericórdia, que Deus tenha misericórdia de nós. Lembre-se, nós não estamos num piquenique, lembrança do nosso profeta, porém nós estamos em um campo de batalha. Muitas pessoas somente pensam que quando elas se tornam cristão, que isso é tudo que elas necessitam fazer, que isso resolve o assunto para sempre, contanto que eles sejam cristãos e todas as coisas virão facilmente. Nunca ponha isso em sua cabeça, pois eu me torno um cristão para lutar. Aleluia, irmãos. Eu me torno um cristão para lutar o bom combate da fé. Eu me torno um cristão para entrar na linha de batalha. Aleluia. Nós somos soldados cristãos e nós temos que ser treinados e criados e conhecer todas as técnicas do inimigo, para saber como nos fortificar, para saber como nos lutar um combate. E nós podemos somente fazer isso conforme o Espírito Santo nos revela. Aleluia, irmão. Nós não podemos tomar o que alguma outra nação nos diz quando nós vamos à guerra, algumas de suas ideias. Não vá, irmão, pelo que alguém diz. Vá pelo que a palavra diz. Não vá pelo que ninguém diz em fora. Nós temos perdido, entre aspas, né? Perdido muitos irmãos que começaram a ouvir pelas laterais, pessoas que se julgaram ser mais sábias do que o irmão Brana, mais sábios do que a mensagem, mais sábios do que a palavra, e começaram a dar ouvidos. Vê se essas pessoas estão no nosso meio, com desejo de ser verdadeiros cristãos. Vê se estão, não é verdade? Então não vá pelo que alguém diz, fique com assim diz o Senhor, fique com a palavra, fique com a mensagem. Não perca o interesse de ouvir a voz do profeta. Não perca nunca o interesse.
Porque foi isso que Deus deu para nós, irmão. Foi isso que Deus deu para nós. Não é verdade? Não vamos querer o que o mundo está oferecendo, o que pessoas estão oferecendo. O que Deus deu foi a mensagem. Alguém disse assim, essa mensagem é muito simples. Essa mensagem é muito simples. A mensagem ela é simples, só que olha o que tem causado na vida de verdadeiros filhos de Deus. Amém? Olha o que tem causado na minha vida, olha o que tem causado na sua vida, né? É o mesmo Espírito que foi nos dias de Jesus Cristo, mesmo Espírito que foi nos dias em que o irmão Branham estava aí vivo. Olha o que tem causado. Então ele diz assim: porém nós temos que tomar nossas próprias ideias, da maneira que o Espírito Santo nos dirigiria, e que ideias ele nos daria, porque ele é o generalíssimo do exército do cristão. Ele é nosso general ou não é, irmã? O generalíssimo do exército do cristão. Sansão progrediu, ele era um grande homem, até que ele começou, por assim dizer, nós chamaríamos isto, a fazer malandragem em volta, até que ele saiu do seu próprio território, e a igreja dirigiu-se bem, e foi tudo bem, até que eles começaram a sair do seu território. Vocês notaram isso? Sansão foi bem até estar no seu território. A igreja só vai estar bem, minha irmã, estar no território dela, e não ir no território do inimigo. É verdade ou não é? O território da igreja, todos nós sabemos, é a palavra. Esse é o nosso aprisco, esse é o nosso território. Aleluia. Um verdadeiro cristão, se ele não se sacia com a mensagem, com a palavra de Deus, ele vai se saciar com o quê? Não é? Oh Deus. E a igreja dirigiu-se bem e foi tudo bem, até que eles começaram a sair do seu território. Sansão começou a flertar, e ele não estava flertando com moças israelitas, ele começou a flertar com uma moça filisteia. E isso é um tanto semelhante ao que a igreja fez. Ela nunca começou a amar os seus, ela saiu após incrédulos e começou a flertar com incrédulos. E é aí onde nós fizemos nosso grande e um dos maiores enganos. É onde a igreja começou a fazer as coisas que não eram certas. Ela começou a ter como Sansão companhias más. Meu Deus, misericórdia, Senhor, misericórdia. Me lembro do tempo que Israel quis um rei. Não era o suficiente que Deus estava fazendo, queria um rei, porque eles queriam se parecer com os demais. Não é verdade isso, irmão? Nunca devemos querer nos parecer com o mundo, com as coisas do mundo, com uma denominação. Ela começou a ter como Sansão companhias más. Sansão, enquanto ele estava na companhia do povo do Senhor, ele se deu bem. Porém, quando ele começou a flertar com má companhia, então ele arranjou problemas. É verdade ou não é? Aleluia. E é dessa maneira com a igreja. Quando a igreja seguia reverentemente, diariamente, a liderança do Espírito Santo, Deus os abençoava, e milagres e sinais e maravilhas seguiam a igreja. Porém, quando ela começou a ter companhias más com o mundo, uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, ela começou a organizar-se, quebrando o companheirismo entre outros crentes, porque eles verificaram que nações eram organizadas. Não é assim? Analise quem quer ter companheirismo com você hoje, a não ser aqueles que estão falando a mesma língua. Caso contrário, ninguém quer ter mais. É verdade? Caso contrário, não querem ter mais. Vou repetir. Uma das piores coisas que fez, e a primeira coisa que ela fez, ela começou a organizar-se, quebrando o companheirismo entre outros crentes, porque eles verificaram que nações eram organizadas. Porém, este grande evangelho não é dedicado a uma nação ou a um povo. Ele é dedicado a todo que desejar. Deixe ouvir todo que desejar, deixe ouvir
todas as nações, tribos, línguas e pessoas. Deus nunca pretendeu que nós traçássemos linhas divisórias, porém o homem desejou ser do mesmo modo. Eles comparam ou imitam, vão como o mundo vai, dizem as coisas que eles dizem, fazer sucesso da maneira que eles fizeram sucesso. Nós não podemos nunca ser um sucesso fazendo algo que o mundo faz. Eu achei muito importante isso aqui, irmã. Não é verdade isso? Não podemos ser nunca um sucesso fazendo o que o mundo faz. Nós somente podemos ser um sucesso enquanto nós seguimos após os estatutos de Deus e sua maneira de fazer as coisas. Aleluia! Tudo tem que ser da maneira de Deus, igreja. Tudo tem que ser como Deus quer. Não é assim? Não é assim, ó, mas meu pastor diz isso, mas meu pastor diz isso, mas meu presbítero disse isso. Não, eu tenho que ouvir o que Deus diz em sua palavra. Aleluia! Temos que ouvir o que Deus diz, não o que o homem diz. O que tem feito hoje? Por que a igreja se enfraqueceu? Ela parou de dar ouvido no que Deus diz e começou a ouvir o que o homem diz. E muito pior para muitos, começou a ouvir o que o mundo diz. É por isso que muitas coisas do mundo têm sido muito maior na vida de alguns crentes, de pessoas, em vez de a palavra, em vez de a mensagem. Não é verdade, irmã, irmão? Se a companhia de cigarros tem encontrado seus maiores sucessos pela televisão, e a companhia de cerveja e de uísques tem feito seus grandes sucessos através da contribuição da televisão, isso não é sinal de que a igreja fará seu sucesso pela televisão. O sucesso da igreja repousa na pregação do evangelho, do poder de Deus e da demonstração do Espírito. Nós não podemos dizer, devido à televisão ter feito tal e tal coisa pela companhia de cigarros e as outras companhias. Nós não temos nenhuma escritura para tentar nos comparar com aquelas pessoas, e enquanto nós o fazemos, nós podemos atrair grandes números de pessoas, porém isso não é o que Deus nos ordenou a fazer. Nós pensamos que porque nós estamos cheios de aparência, com altas ambições, grandes organizações, fazendo com que grandes coisas de aparência aconteçam, que é um sucesso. Nós estamos morrendo. Nós estamos morrendo diariamente em nossos pés, espiritualmente falando. Se nós nos levantássemos com uma força de 10 milhões nesta manhã, e o Espírito Santo não estivesse conosco, nós progrediríamos em nos levantar com uma força de 10, com o Espírito Santo conosco. Nós não podemos nos comparar com o mundo. Que adianta 10 mil sem o Espírito Santo? O que importa é 10 com o Espírito Santo. Amém? Ei, glória, aleluia. E uma das primeiras coisas foi que a igreja começou a organizar a si mesma. Meu Deus, como que isso mexe, irmão? Não é verdade? Como que isso mexe, deve mexer muito conosco, nos ajuda. Isso tem que te ajudar. Isso tem que ajudar a igreja. Olha a hora que nós estamos vivendo, irmãos. Olha o momento que nós estamos vivendo, igreja. Isso tem que falar forte conosco. O quadro apenas se repete, a história apenas se repete. A primeira organização foi a Igreja Católica, enquanto veio a Igreja Luterana. Quando eles se organizaram na Igreja Católica para fazer uma organização, um dia houve um grito: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E Sansão quebrou as cordas da atadura da Igreja Católica, e Martinho Lutero saiu com a organização. Então eles ataram a igreja com uma outra corda, como Dalila fez, e eles começaram, ao invés de ter homens chamados por Deus, homens que fossem chamados pelo Espírito Santo, possivelmente não sabiam seu abecedário, porém eles conheciam a Cristo. Então a igreja se tornou elegante e modelada segundo os oradores políticos, e eles tinham que dar aos seus pregadores grau de doutor. Todos tinham que ser um doutor em divindade,
isso foi uma outra corda que atou a igreja. Os homens saem e estudam, cada seminário tenta produzir um estudante melhor, para que desta forma suas igrejas possam vangloriar-se. Nosso pastor é um doutor em divindade, e o que eles fazem? Um tenta ter mais conhecimento do que o outro. Bem, isso não significa nada aos olhos de Deus, e não há nenhuma necessidade para que nenhum homem tente tomar seu companheirismo mundano em alguma vez agradar a Deus com isso. Isso é uma abominação aos olhos de Deus. Você nunca agradará a Deus com as ambições mundanas e conhecimento, porque a inimizade para Deus, diz a Escritura, Ele não pode fazer isso. E cada um tenta ter todo o conhecimento. Ele sabe exatamente o que fazer e as palavras a dizer, e isto somente se torna uma oratória política, ao invés de uma mensagem em demonstração de poder do Espírito Santo, que aprofunda nos corações dos homens e revela o pecado. Eles são treinados para discursos políticos, e nós não necessitamos disso. Paulo diz: a palavra nos veio, não somente, ou o evangelho em palavras somente, porém pelo poder e pela manifestação do Espírito Santo. Aleluia, aleluia. Aquilo trouxe o evangelho, demonstrando os poderes do Espírito Santo. Porém todos estes homens saem para um seminário, e eles aprendem grande educação, como eles devem permanecer perante as pessoas, como eles devem se apresentar, como eles devem se vestir e como eles devem atuar. Eles nunca devem usar a gramática errada. Agora, isso está bem para uma oratória política, porém nós não estamos atrás dos encantos das palavras de homens. Paulo disse: o evangelho que eu prego não veio daquela forma, porém veio através da restauração do Espírito Santo e do poder de demonstração. Aleluia, aleluia, irmã. É por isso que o apóstolo Paulo pregou forte contra, aí, lá na igreja de Coríntios, esse espírito trazendo dissensões entre os irmãos, dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo. Esse espírito quer desviar a atenção da igreja para algum homem, para alguma igreja, mas a intenção de Deus é desviar os seus olhos de volta para Cristo, de volta para a palavra. Aleluia, que esse espírito nunca venha entrar no nosso meio. Diz que tem que combater, aleluia, tem que combater e forte mesmo, porque é a realidade que nós estamos vendo hoje, é a realidade. Desviou os olhares da igreja para esse, desviou os olhares da igreja para aquele. Observe o que temos passado. Foi fácil o que temos passado aí atrás? Não foi fácil. Perdemos pessoas, perdemos parentes. A batalha que a igreja passou esses tempos atrás, perdemos pessoas que nós amamos de corpo e alma por elas. Mas eu sou agradecido a Deus por Ele nunca ter deixado os meus olhos se desviarem, nem para a direita, nem para a esquerda. Nós estamos olhando para Cristo, o único consumador dessas grandes bênçãos que nos aguardam, irmão. Aleluia, o único que morreu por nós no Calvário, o único que entregou a sua vida, sangue derramado lá por nós no Calvário. É para Ele que nós devemos olhar todos os dias da nossa vida. O motivo da sua bênção é Cristo. O motivo da bênção da igreja é Cristo. O motivo de nós estarmos aqui, irmã, é Cristo. Aleluia. Ele colocou em nós, irmã e irmão, né, essa visão, lavou esses olhos nossos com os colírios, que podemos ver com os olhos espirituais o que o olho natural não consegue ver. Não é verdade? Não é verdade? Porque os olhos humanos aqui não conseguem ver. Deus lavou os nossos colírios, os nossos olhos, os olhos da fé, com esse colírio que somente Ele dá, que somente Ele deu, que somente Ele que fez. Não foi Ele que fez. Não é verdade isso?
Não foi fulano de tal, não foi esse, não foi Maurício, sim, aqui. Que eu seja dos menores, irmã. Mas que Deus fez na sua vida. O que Deus fez em nós, irmã. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Vamos encerrar aqui? Vamos encerrar, vamos nos colocar de pé. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Eu desejo alguém que pregue para mim, que tenha sido selecionado com cuidado do Espírito Santo, que Deus tenha levantado, não selecionado pelo homem ou denominação, mas selecionado por Deus.